No início do mês passado, depois do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, o Balanço Geral mostrou a situação dos museus aqui em Joinville. Atendendo a uma solicitação do Ministério Público, os bombeiros militares vistoriaram os principais. E agora a gente traz o resultado desse trabalho. Olha só. Ao todo, 4 museus foram vistoriados. O Nacional de Migração e Colonização, o Museu de Arte de Joinville, a Casa Fritz Alt e o Museu Arqueológico de Sambaqui. Todos a pedido do Ministério Público. De modo geral, a avaliação é considerada positiva para o acesso do público. Mas na estrutura, 2 locais foram considerados graves. Um é a chamada área técnica. Funciona como um depósito do Museu de Arte de Joinville. Fica na Cidadela Cultural Antártica. Segundo o sargento, não há qualquer condição de manter a segurança do que está ali. 2 deles em reforma já há um bom tempo, não tendo visitação ao público. Encontrou-se uma situação um pouco preocupante quanto à reserva técnica do acervo, né? Eles estão dentro de estruturas já antigas, com pouca manutenção. Mas a considerada mais ameaçadora, segundo os bombeiros militares, fica no Museu Sambaqui. O Balanço Geral mostrou as deficiências no local. Teto, problemas na estrutura, o que coloca em risco todo o acervo. Toda uma história. Segundo o relatório encaminhado, foi até solicitado uma questão de análise estrutural, né? Ele tem bastante, o aspecto estrutural está preocupante, o que leva o risco até poderia ser do usuário, mas principalmente do acervo, que permanece ali por questão de umidade, questão de rachaduras, ele merece uma atenção nesse sentido, o Museu do Sambaqui. As indicações do que devem ser feitas na manutenção foram encaminhadas por um relatório circunstanciado ao Ministério Público e também encaminhado à Prefeitura. O prazo é de até 30 dias para o município dar uma resposta. Depois, o Ministério Público deve decidir o que vai encaminhar à Justiça. Por nota, a Prefeitura de Joinville informa que ainda não recebeu oficialmente o relatório do Corpo dos Bombeiros Militares, mas destaca a importância da fiscalização como medida preventiva na segurança destes espaços. O município também informou que está em fase de elaboração do cronograma de ações à montagem do plano de segurança e melhorias na infraestrutura, conforme aí as exigências técnicas. E isso deve ser apresentado quando receber aí o relatório, então, dos bombeiros militares.